1 João, capítulo 2, a partir do verso 18, diz assim: Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do santo, e todos têm de conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo. O que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E essa é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isso que vos acabo de escrever é acerca do que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vamos orar? Senhor, tua palavra foi lida, e nós cremos sim, Deus, que pela simples leitura da tua palavra, teu Santo Espírito já fala aos nossos corações. Pedimos que o Senhor traga a nós confronto e conforto, para que possamos ser desafiados e sairmos daqui hoje mais parecidos com o nosso Senhor Jesus. Que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, a gente vive, isso não é novidade para ninguém, mas nós vivemos em um tempo onde existem muitas vozes, não é? Nós estamos o tempo todo ouvindo vozes, e quando eu digo isso é as pessoas se manifestando, trazendo opiniões, trazendo ensinos, trazendo verdades, trazendo mentiras. O tempo todo vozes estão nos rodeando, vozes nas redes, né, na mídia, vozes na religião, pessoas dizendo: esse é o caminho, quer ser bem-sucedido, vá por aqui, quer ser famoso, vá por aqui, quer ter todo o dinheiro do mundo, venha por aqui, quer conhecer mais a Deus, se aproximar de Deus como nunca antes na sua vida, vá por esse caminho. Enfim, são vozes o tempo todo, né? Agora nesse tempo com a Estherzinha, algo que eu, até no período da gestação, eu ficava ouvindo as vozes da maternidade e paternidade. O que fazer? Como vai ser? Como proceder nessa situação? Apanha ou não apanha? Pega no colo ou não pega? Deixa no berço ou não tira do berço? Põe no carrinho? Põe no bebê conforto? Deixa chorar? Dá o mamá a qualquer hora? Dá o mamá de 3 em 3? É muita coisa, é muitas vozes. E quando a gente se volta para o que o Senhor está dizendo, e quando a gente lembra aqui do contexto onde a igreja primitiva se encontrava, lembra-se que os irmãos aqui, eles estavam ouvindo muitas vozes. Lembre-se que o perigo do gnosticismo e o docetismo que estavam em alta aqui, com aqueles pregadores itinerantes que chegavam na igreja para trazer mensagens, traziam mensagens perigosas. E aí o que João está trazendo aqui, e eu quero ver isso com você, é que nem toda a voz que fala de Jesus é voz do Senhor. Nem todos que abrem a palavra para pregar o evangelho estão necessariamente pregando o evangelho. O nosso desafio, então, como foi o desafio aqui para os leitores primários de João, será que nós estamos prontos, aptos, capazes
de discernir quais são as vozes que nós devemos ouvir e quais são as vozes que nós precisamos ficar alertas e falar: opa, isso é mentira. Será que nós temos condição de discernir o que é voz do Senhor e o que é voz do Satanás? E veja que João está lembrando isso para nós. Por isso que o maior desafio para mim e para você, talvez na nossa carreira cristã, não é apenas de conhecer a verdade, mas é de permanecer na verdade. Por isso que João está escrevendo aqui para uma igreja que está abalada. Os irmãos aqui estão enfrentando desafios. Falsos mestres perseguindo aqui, rodeando os irmãos, negando que Jesus era o Cristo. Lembre-se lá, um dos principais fundamentos do gnosticismo e do docetismo é dizer que Jesus parecia um homem, mas ele não era um ser humano. E já tratamos isso lá no início do capítulo 1. Mas eles negavam de modo sutil, com frases e palavras bonitas, que Jesus na verdade não era Deus. Com argumentos bonitos, rebuscados, talvez até convincentes. Eu não sei se você já teve a oportunidade de estudar sobre determinado assunto e você foi ali convencido por alguém ou por um discurso de que a sua opinião estava errada, e aí por conta do argumento, aquilo que você leu ou ouviu. E eu estava uma vez, eu me desafiei a ler alguns livros de homens liberais. E liberais aqui no sentido de que não pregavam o evangelho, pregavam um falso evangelho. Homens intelectuais, mas que não creem que o Senhor é Deus. Eu peguei e me desafiei. Falei, eu vou ler o que esses homens estão escrevendo por aí. Até para eu saber o que eles estão falando. Chegou um determinado momento em que eu falei assim, não é que ele não está tão errado assim? O argumento é bom. Faz sentido. E aí eu fui conversar com um amigo meu, crente, pastor. Eu falei assim, cara, já parou para pensar nesse discurso aqui? Fulano escreve sobre isso e tem sentido. E aí, ele quase que me matou. E ele falou assim, viu, você está lendo isso, né? Então agora você vai ler isso aqui, ó. E aí a gente se voltou para as escrituras e a gente leu outros homens piedosos, homens sérios e pastores. E aí as coisas voltaram para o seu devido lugar. É perigoso. Se a gente dar ouvidos a essas vozes, a gente corre sérios riscos. E que vozes que nós temos ouvido? Quem são as pessoas que você se alimenta durante a semana? Vocês já falaram aqui para mim, muitos aqui de vocês gostam de ouvir sermões durante a semana, entram no YouTube, nas redes aí e assistem vídeos, pregações e tudo mais, mas a pergunta é, quem vocês estão ouvindo? Porque tem vozes, e é o que João está falando aqui para nós, tem vozes que parecem evangelho, cheira evangelho, tem cara de evangelho, mas não é evangelho. E aí João, ele começa aqui, eu quero ver isso com vocês, o discurso de João, mas veja que ele começa mostrando para nós que, em primeiro lugar, a verdade do Senhor, ela permanece. E a gente tem que estar atento a isso. E ele vai dizer isso em dois momentos. No verso 18, onde ele diz, filhinhos, já é a última hora, como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, por isso conhecemos que é a última hora. E aí falar do anticristo, você já até se arruma na cadeira, né? Se tiver uma madeirinha, você até busca para bater, dá 3 soquinhos na madeira e fala, Senhor, vamos falar do anticristo, começa a me dar calor, começa a me dar arrepio. Porque eu não entendo nada desse assunto, mas eu morro de medo disso, ou por eu não entender nada, eu não sei nem o que pensar sobre. Mas o que João está dizendo aqui é que os anticristos já estão por aí. Eu não sei você, mas eu gosto muito de futebol, e você sabe disso, né? E eu me lembro que há uns anos atrás começou um movimento, que eu sou até um pouquinho adepto hoje, não sei se eu deveria, mas que é um movimento anti alguém. Por exemplo, eu sou São Paulino, vocês sabem disso.
E aí, meu amigo presbítero Fabrício, ele é corintiano. Mas existe um movimento anti-Corinthians, porque corintiano, alguns são gente boa, alguns. Mas outros nem tanto. Então cria-se um movimento anti-Corinthians. No Rio de Janeiro, e não só lá, mas tem um momento anti o Flamengo. É isso. Não sei se já parou para pensar nisso. Mas existe lá o clube, e as pessoas que não torcem para aquele time, elas não somente não torcem, mas elas odeiam, né, se revoltam contra aquele clube. Tem gente que até, de modo surreal, briga, mata, tira a vida de alguém por causa de futebol. Loucura! Mas tudo isso por um movimento, não somente isso, mas que inflama o coração das pessoas, mas surge esse movimento anti alguma coisa. E com o Senhor, é do mesmo jeito. João está falando isso para nós. Nós cremos em Jesus Cristo, mas existem aqueles que são anticristos. Não apenas não gostam, mas odeiam, são contrários. Odeiam aqueles que creem. Não suportam ouvir e lidar com a verdade. Esses são os anticristos. Por isso que a gente precisa estar atento, e o que João vai nos convidar aqui é a discernir os tempos e as vozes. Veja, quando a gente volta aqui no início, no verso 18, a gente logo de cara, deixa eu só abrir aqui, a gente logo de cara vê João dizendo: já é a última hora, como ouvistes que vem o anticristo. Ele está falando aqui de uma pessoa específica. Mas ele diz também agora, muitos anticristos têm surgido, não somente um. E pelo que conhecem que é a última hora. E aí João traz algo muito interessante. Ele diz assim, eles, os anticristos, no verso 19, saíram de onde? Do nosso meio. Estavam aqui. Marcava presença na EBD. Estava toda a reunião de oração. No culto louvava que era uma beleza. Tinha uma oração admirável. Mas são o quê? Hoje, anticristos. Estavam no nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Olha esse discurso de João. E ele é um discurso pesado, como João sempre carrega um discurso pesado para nós, mas ele traz algumas expressões importantes aqui. Primeira, já é a última hora. João usa essa expressão não como um tempo cronológico, mas um tempo teológico. João está trabalhando aqui, a última hora é entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Nós estamos vivendo o fim dos tempos. Nós estamos vivendo essa última hora. Porque aqui, no período cronológico, quando João escreve, Jesus já tinha morrido, ressuscitado, já tinha ascendido ao céu. Então, desde esse momento da subida de Cristo aos céus até a sua volta, nós chamamos do fim dos tempos. É a última hora. Estamos nela. E aí João traz essa expressão, nós estamos nos últimos dias. Não porque o relógio do mundo está acabando, mas porque a obra de Cristo foi consumada. E nós aguardamos com confiança e esperança o seu retorno. E aí outra expressão que João usa, como já falamos aqui, muitos anticristos. Não apenas uma figura futura. Veja, João não está falando que muitos anticristos hão de surgir. Não. Ele diz, muitos anticristos têm surgido. É uma realidade presente, não é uma realidade futura. Mas todo aquele que se opõe aqui ao evangelho da graça é um anticristo. E muitos saem do nosso meio. Eu não sei se você conhece pessoas assim, mas eu tive, né? Um colega que por um tempo foi meu amigo.
Eu conheci ele em 2015, no primeiro seminário que eu fiz. E ele, eu não sei se você já conheceu pessoas assim, mas ele era o típico cara que você fala assim, ele vai ser um missionário. Não sei porquê, mas você conversava com ele, você convivia com ele, você falava assim, ele vai ser um missionário, vai ser um dos bons. Desapegado com as coisas dessa vida, no sentido, ele não tinha esse apego material, não tinha desejos e sonhos de construir coisas, carreiras e coisas, não tinha isso. Amava o Senhor de um jeito admirável. Sim, ele vai ser um missionário. E a gente falava sobre isso. E ele realmente dizia ter esse desejo. E aí ele passa o tempo do seminário, ele se forma junto comigo. E aí, pelas circunstâncias da vida, a distância e tudo mais, a gente perdeu o contato. E aí, uns tempos atrás, uns 2 anos atrás mais ou menos, rodando lá as redes sociais, apareceu para mim o perfil dele lá. E eu falei, poxa vida, né? É o meu amigo aqui, vamos conversar. Quando eu entrei, ele não somente abandonou, como hoje ele se empenha nas suas redes em dizer, comprovar e mostrar como o evangelho é uma mentira, como tudo esse negócio de Jesus é papo furado e como a Bíblia é totalmente errada. E eu fiquei extremamente triste com isso. Um homem que falou assim, vai ser um missionário. Falávamos disso. E hoje ele se empenha em convencer as pessoas, sem muito esforço, que não é algo necessário, mas para convencer as pessoas de que a Bíblia é uma mentira, de que o Evangelho é uma farsa, e de que esse negócio de igreja é só para manipular e enganar as pessoas. Estava ali, no seminário, se preparando para um dia ser um missionário. Saiu do meio. Muitos anticristos têm surgido. E aqui a gente não vai ter tempo para definir o que é o anticristo em si. Mas dentre os pensamentos mais comuns no meio cristão, a gente está falando aqui de pessoas, a gente está falando aqui de sistemas, a gente está falando de ideias, a gente está falando de movimentos que substituem o evangelho verdadeiro por um falso evangelho, pregando uma falsa esperança, pregando uma mensagem vazia, distorcendo a verdade. E para mim o que é mais tenebroso nesse discurso de João é que os anticristos, de novo, eles saem do nosso meio. A maior ameaça da igreja não está lá fora, está aqui dentro. Por isso que a gente tem falado sobre ser uma igreja saudável. Por isso que a gente tem que buscar o Senhor com piedade e com confiança e com perseverança. Porque a maior ameaça da igreja está aqui dentro, não está lá fora. O mundo não é uma ameaça para a igreja. Não é. Longe de ser. A maior ameaça está aqui dentro. O perigo está em quem está falando aqui na frente. O discurso, que às vezes parece evangelho, tem cara de evangelho, cheira evangelho, mas não é evangelho. Estamos prontos e preparados para discernir essas vozes? É o que João tem falado para a gente. Aí João continua no verso 20 a 23. Ele vai dizer o seguinte: e vós possuís unção que vem do santo, e todos têm conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Veja, João, ele continua o seu discurso, o seu argumento aqui, mostrando, e ele vai trazer um assunto novo, que é a tal da unção. E talvez você já deve ter ouvido coisas diversas sobre o que é essa unção. E hoje em dia, ela tem sido usada de um jeito errado, e equivocado, eu diria. Porque tem muitas igrejas por aí que dizem assim, você precisa de uma unção. E associa-se a unção
com algo que chamam do batismo do Espírito Santo, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí vem um equívoco tanto na definição do que é unção, e, juntamente a isso, um equívoco quanto que é o batismo do Espírito Santo. E quando a gente olha para esses dois fatores, a unção e o batismo do Espírito Santo, quando a gente olha aqui o que João está dizendo para nós, a unção e o batismo do Espírito Santo não é uma experiência sobrenatural e espiritual. Mas todos aqueles que receberam o Espírito Santo, que entregaram suas vidas para o Senhor, esses receberam a unção e foram batizados pelo Espírito Santo. Ou seja, todo cristão tem a unção e foi batizado pelo Espírito Santo. É isso que João está falando aqui. Porque se é o Espírito Santo que ilumina os nossos corações e a nossa mente para compreender a verdade do Evangelho e discernir essas vozes, não é poder nosso, isso é a unção do Senhor em nós. Porque fomos salvos, temos essa condição de discernir. Isso não é obra nossa, é obra de Deus. É o que João está falando aqui. Vós tendes a unção do Santo, e todos tendes conhecimento, no verso 20. Vocês têm a unção. A unção não vem e vai. Ela nos foi dada na salvação. E aí ele diz, quem é o mentiroso, no verso 22? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Veja, o cerne, aqui o ponto máximo do engano, sempre está ao redor de Cristo. Porque ideias acerca de Jesus que surgem por aí são enganosas. E veja, estão falando de Jesus. Por isso que às vezes tem ideias que parecem com Jesus, cheiram Jesus, têm a cara de Jesus, mas não são Jesus. E por isso que é perigoso. Porque nós adoramos e servimos ao Senhor Jesus, o nosso irmão mais velho, o nosso Redentor. Por isso que as ideias que são distorcidas, elas não são distorcidas acerca dos bancos da igreja. Não, são distorcidas acerca de quem Jesus é. E por isso que às vezes nós podemos cair nesses enganos. Por isso eu pergunto, estamos prontos para discernir quais são as vozes que nós temos ouvido? Porque João está dizendo, aquele que nega que Jesus é o Cristo, ele é mentiroso. Porque falsos mestres não negam a religião. Falsos mestres não dizem que a igreja é um mal para a sociedade. Não. Os falsos mestres falam que a igreja tem que existir. Os falsos mestres prometem que Deus tem bênçãos para você. Eles têm um discurso recheado de religiosidade, mas vazios de Cristo. O objetivo deles não é negar a religião e negar a igreja, mas é deturpar a identidade de Cristo. É manchar quem Jesus realmente é. E aí reduzem Jesus a um exemplo moral. Falam que Jesus foi um homem muito legal. Foi um profeta muito especial. Foi um homem de bem. Um homem do bem. Um homem assim, sereno, calmo. Nunca leem o que Jesus fez no templo, né? Mas falam que Jesus era um homem sereno, calmo, paz e amor. Um belo exemplo para a sociedade. É esse o discurso que está na boca do povo. Pergunte para as pessoas. Quem era Jesus? Ele era um profeta. Ele era um homem muito especial. Parece Jesus, né? Jesus não era um homem muito especial? Era. Não era um profeta? Era. Mas era só isso? Não. Parece Jesus, mas não é. Será que a gente sabe discernir isso? Veja, esse é o cerne da coisa. É o que João está trazendo para nós. Seguindo, no verso 24 a 27, João traz o consolo. Graças a Deus, né? Porque até então era só tapa. E aí do verso 24 a 27, João vai trazer para nós então o consolo da perseverança dos crentes que são verdadeiros. Ele vai dizer o seguinte,
permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecerei vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isso que vos acabo de escrever é acerca do que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeis permanece em vós, e não tens necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Veja, agora João ele está falando de um assunto para nós que é muito importante, que é a perseverança dos santos. Um tema que para nós, cristãos reformados da igreja presbiteriana, ele é central para nós. Todo aquele que foi salvo permanece. Todo aquele que foi encontrado pelo Senhor, ele permanece, no sentido de não perdemos a nossa salvação. Por isso que aqueles que estavam no nosso meio pareciam crente, cheirava crente. Você fala, nossa, ele é muito crente. Nunca foi. Porque o que João está dizendo aqui para nós é que aqueles que receberam a unção do Senhor, eles permanecem. Ele diz no verso 24, permaneça em vós o que vocês ouviram desde o princípio. O convite de João aqui para os discípulos de Jesus é permanência. Vocês precisam permanecer. A nossa fé, ela não é marcada por um início fervoroso e depois um esfriamento. Não deveria ser. Mas marcada por um início fervoroso no nosso relacionamento com Deus e uma constância firme. Esse é o convite de João para nós. Para aqueles que estão no Senhor e que receberam a unção. Eu vejo que ele diz no verso 27, a unção vos ensina todas as coisas. Por isso que ela não vem e vai. Ela está em nós. O Espírito não traz novas revelações que estão para além das Escrituras. A Bíblia é suficiente. Guarde essa frase. A Bíblia é suficiente. Toda a revelação de Deus está nas Escrituras e ela é suficiente para nos levar à permanência, ao amor e ao conhecimento de Deus até aquele dia quando estaremos com Ele para sempre. O Espírito Santo não traz novas revelações, ele confirma em nós a revelação que já nos foi dada. Essa é a função da unção que nós recebemos na salvação. Preservar o crente no Evangelho e não trocá-lo por qualquer outra coisa, qualquer outra mensagem. Por isso que o antídoto contra o engano não é a curiosidade espiritual, mas é a fidelidade doutrinária. Será que nós estamos sendo fiéis àquilo que nós dizemos crer? Quais são as vozes que nós estamos ouvindo? Será que estamos sabendo discernir essas vozes? Porque o que João está dizendo aqui é que aquele que permanece no Evangelho, permanece em Cristo. Aquele que está vivendo a vida cristã autêntica, não é alguém que se preocupa em correr rápido para chegar primeiro, custe o que custar. Não. Mas tem a ver com constância, permanecer firme. E por fim, o verso 28 e 29. João traz a esperança da vinda e o fruto da permanência. Como que a gente lida com tudo isso? Ele vai dizer, filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos, envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. João termina com os seus toques de amor que ele tem pelos discípulos de Jesus. Filhinhos, permanecei nele, no Senhor, para que quando ele se manifestar, quando ele voltar, nós tenhamos o quê? Confiança. Porque veja, falamos muito pouco sobre o fim dos tempos. Falamos muito pouco sobre a volta de Jesus. E por vezes podem se levantar homens e mulheres se dizendo ser aquele
o Cristo. Será que a gente vai saber discernir isso? Porque hoje em dia, do jeito que a tecnologia avança, do jeito que as coisas estão fluindo, podemos ter, de repente, eventos miraculosos, espetaculares, onde o céu vai brilhar, onde trombetas vão tocar, e é tudo tecnologia. Argumentos convincentes, pessoas com retórica, pessoas ali que discursam muito bem. Será que saberemos discernir quais são essas vozes? E eu não digo isso para que nós tenhamos medo, porque o próprio texto aqui está dizendo para nós que aqueles que receberam permanecerão. Saberemos discernir, porque quem irá fazer isso por nós não somos nós, é o próprio Deus. Então isso pode trazer ao nosso coração paz e tranquilidade. Mas ao mesmo tempo, até que chegue esse momento, nós estamos ouvindo vozes. E é isso que João está dizendo, porque eles aqui estavam ouvindo diversas vozes. E veja que o que João está dizendo para nós aqui é que a volta de Cristo ela é tanto motivo de esperança e expectativa do cristão, mas ao mesmo tempo, enquanto ela não acontece, é tempo de vigilância, estarmos alertas, estarmos atentos. Nós estamos fazendo isso? Será que estamos mesmo? E João encerra no verso 29. Todo aquele que pratica a justiça pode ter certeza que é nascido dele. Veja que permanecer em Cristo não é apenas crer nele, mas viver coerentemente com aquilo que nós dizemos crer. A doutrina correta, mediante o evangelho verdadeiro pregado, promove em nós caráter transformado, mudança de rota. Não é listinha de regras, não é somente estar aqui, é também, mas não é somente estar aqui, não é ter um bom discurso, não é se parecer com crente, cheirar crente, ter jeitão de crente, andar com a Bíblia embaixo do braço. Mas é ser, não é parecer. O que João está dizendo é que nós devemos ser. E aqueles que permanecem no Senhor é o que traz para nós a distinção, a diferença daqueles que realmente são para aqueles que parecem ser, que estão no nosso meio e de repente não estão mais. E não apenas não estão mais, mas são anticristos. E veja que o termo anticristo ele só faz sentido à luz de uma coisa, à luz de Cristo. Porque sem Cristo não tem anticristo. Sem Coríntia não tem anticoríntia. Então, se existem eles, os anticristos, é porque existe alguém, o próprio Cristo, que entregou sua vida por mim e por você, enfrentando a morte, para que eu e você, rebeldes, inimigos, pecadores, com um potencial altíssimo de ser anticristos, pudéssemos ser resgatados por ele, pelo ungido de Deus, o Cristo. Cristo é a unção verdadeira que nós recebemos. Porque se nós podemos permanecer, é porque teve alguém que permaneceu. E ele permaneceu e foi fiel até o fim. Para que eu e você pudéssemos então permanecer não pelas nossas próprias forças, mas permanecer nele. Interessante que no Evangelho de João, lá no início do Novo Testamento, no capítulo 15, no verso 4, o mesmo João que escreve as cartas que nós estamos vendo, Jesus vai dizer algo.
Ele vai dizer assim para os seus discípulos, lá no capítulo 15, verso 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês ou em vós. Veja que Jesus ele está aqui ensinando algo, porque parece uma condição, né? Eu só vou permanecer em vocês se vocês permanecerem em mim. Mas Jesus está jogando aqui com os discípulos. Porque no que depender de nós, do nosso esforço, a gente não vai conseguir permanecer. O que Jesus está ensinando aqui para eles é: se hoje há a possibilidade de vocês permanecerem em mim, é porque eu permaneci por vocês. Vocês precisam entender isso. Vocês precisam ter essa clareza. Que eu, Jesus, tornei novas todas as coisas, inclusive vocês. Vocês só podem amar porque eu amei vocês. Vocês só podem permanecer porque eu permaneci. Vocês só podem ser fiéis porque eu sou fiel. Por isso que a fidelidade de Cristo é a base da nossa fidelidade. Sem Cristo, permaneceremos no engano, mas nele permaneceremos na verdade. Por isso, algumas aplicações para mim e para você, em cima desse texto. A primeira, permaneça na palavra. Não busque novas revelações. É perda de tempo, é desnecessário, é perigoso, é venenoso e enganoso. Não busque novas revelações. Aprofunde-se no que nós temos, a revelação completa. A verdade das Escrituras não envelhece, não passa. O erro, o perfume do anticristo só muda a roupagem, só muda o jeitão. Mas ele está aí, à nossa disposição. Um cliquezinho para acessar. Permaneça na palavra. Segundo, busque o discernimento das vozes que nós estamos ouvindo. São muitas as vozes. Muitas as vozes. Ore ao Senhor. Deus, me ajude a discernir as vozes. Me ajude a ter um senso crítico suficiente para saber se o que estou ouvindo é evangelho ou se o que estou ouvindo é papo furado. Porque ele nos ajuda. Terceira coisa, olhe para o seu coração. No sentido de, será que você já foi alcançado por Cristo? Você foi mesmo alcançado pelo Senhor? A unção do Senhor já repousa sobre você? Porque tem muita gente que parece, tem cara, tem cheiro, mas não é. E essa palavra não é para você ter medo e dúvida. Será que eu sou? Não é com esse objetivo. Mas é porque às vezes você está vivendo uma agenda religiosa e não está vivendo um relacionamento verdadeiro com o Senhor. E esse é o indício. Se você está vivendo uma agenda religiosa, se para você Deus tem a ver com agenda e religião, talvez você ainda não tenha entendido. Por isso, olhe para o seu coração, peça ajuda. E por fim, olhe para Cristo como nosso grande Salvador, Redentor e modelo de fidelidade. Porque Jesus permaneceu firme na vontade do Pai, mesmo sabendo que enfrentaria a dor da cruz, que enfrentaria a morte. Ele permaneceu. Então, quando o mundo tentar nos empurrar para longe, jogar vozes sobre nós, despejando a falsos ensinos, tentativas de engano, recorra ao Senhor. Não recorra às vozes. Porque a gente está vivendo tempos difíceis, onde tudo é relativo, onde tudo é questionável, onde não há uma verdade absoluta, onde cada um tem sua verdade, onde cada um tem o seu pensamento, e a gente às vezes até fala assim, é bom, isso aí, eu respeito isso. E respeite, mas não se envolva. Respeite as opiniões diferentes da sua, mas não se envolva. Porque não há salvação em outro que não seja Cristo. Mas será que nós estamos prontos para ter essa conversa com as pessoas? Porque a gente precisa conversar com essas pessoas. A gente precisa se relacionar com elas.
Mas a gente está pronto para isso? Porque teve um momento em que eu não estava pronto, achei que eu estivesse. E aí fui negociar, fui ler e buscar material de pessoas liberais que falavam um monte de bobagem. E quase fui. É que o senhor foi gracioso e levantou amigos ao meu lado ali para a gente voltar para o eixo. Mas será que a gente tem buscado um preparo, um conhecimento para poder se relacionar com essas pessoas, conversar com elas, levar o evangelho para elas? E o nosso desafio seja não apenas começar bem, mas também terminar bem, para que quando Cristo se manifestar, a gente possa o ver com confiança e esperança e não com vergonha, como João diz. E como nós vimos no versículo 17, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Que essa seja a maior verdade na minha e na sua vida, até aquele dia quando a gente se encontrar com o nosso Deus. Amém, queridos? Vamos nos colocar em pé, vamos orar, encerrando o nosso tempo de culto e recebendo a bênção do nosso Deus. Senhor, obrigado. Obrigado pelo nosso irmão João, que inspirado pelo Senhor, trouxe a nós, Deus, palavras do Senhor para as nossas vidas. Pedimos que o Senhor nos auxilie, nos capacite a vermos em conformidade com a Tua palavra, a discernirmos as vozes desse mundo, a Deus, discernirmos aqueles que se parecem cristãos, mas na verdade são enganadores, e nos dê, Pai, sabedoria, força e conhecimento para sermos luzeiros do Senhor, porta-vozes do Senhor, agentes do Evangelho, Pai, para levar a Tua verdade para aqueles que estão perdidos em mentiras, em vãs filosofias e em pensamentos vazios, Pai. Nos ajude, Senhor, para que a gente não apenas olhe para esses de longe, mas para que a gente se envolva em amor, sabendo que as pessoas estão perdidas e nós carregamos a voz da verdade. Então, que façamos, ó Pai, em conformidade e coerência à Tua vontade, levando a Tua verdade para aqueles que estão presos em mentiras. Que a gente possa, ao desfrutar disso, se alegrar no Senhor. Nos ajude, Pai. Nós precisamos do Senhor para nos apegarmos e amarmos a Tua verdade todos os dias e também precisamos da Tua ajuda para poder levá-la aos outros que estão perdidos. Que sejamos os primeiros. Possamos dizer, eis-me aqui. E possamos estar dispostos a poder sermos luzeiros do Senhor e não nos depararmos e sermos enganados com as vozes dos falsos mestres, desses anticristos que estão por aí. Às vezes estão dentro de casa, são nossos vizinhos, às vezes estão dentro da igreja. Que possamos saber discernir essas vozes, para a honra e para a glória do Teu nome, para que o Teu reino avance e o Senhor seja glorificado. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus.